que é o processo minerário? Bem, primeira coisa é a gente saber que o processo minerário é um processo administrativo. O que é um processo administrativo? Ele ocorre em um órgão da administração pública, tá? No caso, a ANM, beleza? E por que eu falei que qualquer pessoa, né, qualquer pessoa maior e capaz pode fazer a gestão do processo lá na ANM? Porque é um processo administrativo. Se fosse um processo judicial, você teria que estar, né, necessariamente acompanhado de um advogado, de um defensor e tudo mais. Mas como é um processo administrativo que ocorre no âmbito da administração pública, qualquer pessoa maior e capaz pode fazer a gestão desse processo, tá bem? A única coisa, né, que a gente tem que observar é o seguinte: alguns projetos, aí sim, eu sou engenheiro de Minas, eu sou geólogo, tá certo? Mas a gestão do processo, qualquer pessoa pode fazer. Eu conheço alguns consultores ambientais que decidiram aprender também essa parte de processo minerário, que eles fazem a gestão para o cliente do processo ambiental, do processo minerário, e aí quando precisa de algum projeto, entra em contato com algum parceiro, né, engenheiro de Minas, geólogo, dependendo do que for ali, para fazer esse projeto, tá bem? Mas isso aqui, você entendendo as regras do processo administrativo, né, que a gente está vendo aqui nessa semana e que a gente vê no curso, você não precisa ser advogado, não precisa ser engenheiro, não precisa ser geólogo para fazer a gestão desse processo. Qualquer pessoa maior e capaz pode fazer isso. O processo lá na ANM é um processo administrativo. Resumidamente é o quê? É uma sequência de atividades que vão te levar a um determinado efeito, a um determinado objetivo. E qual que é o objetivo primordial no processo administrativo minerário, processo administrativo na ANM? Ao final daquela sequência de atividades, você obter o seu título minerário, que pode ser um título de pesquisa ou pode ser um título de lavra, ok? Então, basicamente é isso. Um processo administrativo é um processo que vai ter uma sequência de atividades para que você chegue a um determinado efeito, tá? Para que você chegue a um determinado objetivo. É a mesma coisa da gente imaginar, por exemplo, quando você vai renovar sua carteira de motorista, né? Eu tenho uns 2, 3 anos que eu renovei a minha, mas eu me lembro que tinha um número de processo, aquilo é um processo administrativo, entendeu? Mais simples, bem mais simples, mas é um processo administrativo. Então, tinha um número lá, e aí depois aquilo voltava e tal. Então, é uma sequência de atividades dentro de um processo, né, numerado ali, para que você chegue a um determinado objetivo. Aqui na ANM, a gente obter aí, primordialmente, né, os nossos títulos de pesquisa ou lavra. No entanto, na ANM ainda tem outros processos que não é o escopo da nossa semana. Por exemplo, um processo de cobrança. Então, um processo de cobrança de CEFEM, por exemplo, também vai ser um processo administrativo, tá bem? Então, tem outros, não é só o processo minerário em si lá, né, que a gente vai ter alvará de pesquisa, essas coisas. Pode ter também outros processos lá na ANM, que são, né, processos de cobrança, enfim, né, geralmente aí processos de cobranças. Então, o processo minerário é como a administração pública, neste caso a ANM, toma as suas decisões, seja por iniciativa de um particular ou por iniciativa própria, tá? Então, vamos lá. O processo minerário é um processo administrativo federal. Por quê? Ocorre no âmbito administrativo da União, ou seja, é federal. Diferente, por exemplo, de um processo da maioria dos processos de licenciamento ambiental que vai correr aí no âmbito estadual. O processo da ANM é um processo federal. Cada processo ele vai ter um número e ele vai corresponder a uma poligonal no espaço. Isso aqui é extremamente importante. E aí agora eu vou mostrar para os senhores. Vamos lá. Olha só. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Eu abri essa página de Diário Oficial da União e aí eu deixei aqui para falar assim, porque eu gosto de trazer exemplos para as aulas. E aí, para não falar que eu peguei um processo ou aquilo, não. Eu abri o Diário Oficial da União aleatoriamente, fui num despacho lá qualquer e peguei um processo que escolhi esse daqui para trazer de exemplo. Olha, eu peguei aqui esse processo que é um registro de extração, né? Observe que ele tem um número. Vocês estão vendo que tem um número aqui? O que eu falei? Ali acabei de falar. O processo minerário, ele sempre vai ter um número e ele vai corresponder a uma poligonal no espaço. Então, peguei esse exemplo aqui do registro de extração da Prefeitura de Morrinhos do Sul. Ótimo, peguei aqui para dar de exemplo para vocês, beleza? Aí eu vim aqui no SIGMINE
que é o sistema aí de informações geográficas da ANM, né, geográficas da mineração, que vai ter os processos. Pesquisei aqui o processo 810.964/2021. Veja, é esse processo aqui, ó, tá? Isso de hora de hoje, salvo engano, foi autorizado hoje aí esse registro de extração, tá bem? Então, veja, cada processo tem um número. Aqui o número dá para ver também, e ele corresponde a uma poligonal no espaço. Diferente de um processo, por exemplo, né, igual eu dei exemplo lá no Detran, a hora que você abre lá um processo para renovar a sua habilitação ou tirar a habilitação, enfim, é um processo ali, né, que vai correr, mas no caso da ANM é diferente, porque ele necessariamente também vai ter aí, no caso do processo minerário, né, ele vai ter uma poligonal. E aqui é o SIGMINI, beleza, eu quis mostrar isso aqui para vocês, então vocês vejam que tem outros processos aqui, então cada processo desse é um processo minerário. Inclusive, eu quero saber, né, igual o Guilherme, dono de terras, ele quer saber se na fazenda dele tem aí, já tem algum título, se alguém já fez algum requerimento, ótimo, o Guilherme vai usar aqui o SIGMINI. A ANM mudou esse sistema, ele está muito bom, ele virou de fato uma ferramenta de trabalho também. E aqui você consegue adicionar coordenadas, né? Você consultar os pontos e tudo mais, tá bem? Então é só você vir aí, né? Escolher aí o seu local, a sua cidade que você vai conseguir. Conseguiu ver o processo? Você também pode vir aqui no Cadastro Mineiro. E aí eu já deixei o Cadastro Mineiro aberto com esse processo. Então, assim, lembra que eu falei que a ANM, ela organiza e coordena os dados? Bem, o SIGMINI é isso. São dados coordenados e organizados. O Cadastro Mineiro é a mesma coisa, tá? Tem um vídeo antigo no meu YouTube, é um dos primeiros lá, se não for o primeiro, que tá como consultar áreas no SEI, no DOU, algo assim. Enfim, aí eu mostro daqui, tá? Pego um exemplo, vou digitando com vocês e tudo mais, tá? Então aqui tá o meu processo minerário, né? Eu já vi que esse processo minerário, este número, corresponde a essa pequenita poligonal aqui. E aqui no Cadastro Mineiro, eu vou ter, então, as informações. O requerente, o responsável técnico, que foi quem fez o requerimento. Vai ter, então, o número do título, que nesse caso é o registro de extração, a publicação, quando vence. Aqui o que a gente chama de eventos do processo. E aqui você consegue ir na poligonal. Isso aqui é só você pegar em Cadastro Mineiro e tal, que você consegue ter acesso. Bem, além do Cadastro Mineiro, a gente tem o SEI. O SEI é o Sistema Eletrônico de Informações. O que é o SEI? Os processos eram físicos, papel mesmo. Chegava lá no DNPM na época e falava assim, olha, eu quero fazer um protocolo desse ofício no processo tal. Você ia lá com papel, aí colocava etiqueta e tal, e ficava lá aquele monte de pasta. Aí, graças a Deus, esses processos, nunca me esquecerei a data, dia 30 de setembro de 2019, estes processos se tornaram digitais. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer que quando a ANM terminar, né, espero que não demore, terminar de digitalizar o que está físico, só vai existir digital, não vai existir nada físico mais. Hoje, como tem alguns processos que eram físicos, aí a gente chama ele de híbridos. Por quê? Porque tem a parte física que ainda está nas gerências regionais da ANM, né? E também tem, a partir do dia 30 de setembro de 2019, a parte digital, que aí vai ser agora daqui para frente. E aqui no SEI a gente consegue ter acesso ao que foi juntado ao processo. No Cadastro Mineiro, a gente tem acesso aos eventos, tá? Para uma consulta mais rápida. Já aqui no SEI é o que foi de fato juntado ao processo. Então, veja, tem um número, né? Esse aqui é o número NUP que a gente fala. A gente, quando vai se referir a um processo minerário, geralmente utiliza esse aqui de 6, 7, 8, 9, 10 dígitos, tá? Mas tem o NUP, que é o número único de processo, que no SEI a gente consegue também consultar normal, tá? Mas nos protocolos digitais a gente tem que utilizar o NUP, tá bem? Então é esse número aqui, que corresponde àquela poligonal que eu mostrei para os senhores. Beleza, então tá aqui, e aqui foi o que foi juntado, né? Observem que
aqui no Cadastro Mineiro, os eventos, se você olhar de cima para baixo, vai estar o mais recente primeiro. Ou seja, aqui dia 5/10 ele fez o requerimento, dia 20/10 ele fez o protocolo da licença ambiental, dia 29 ele juntou ali algum documento que a gente não sabe qual é, e dia 6/12 foi otorgado ali o registro de extração para essa prefeitura, tá bem? Então, aqui no Cadastro Mineiro, esses eventos, ele aparecem, né? Aqui o que está em cima é o mais recente. No entanto, no SEI, a lógica se inverte. Então, aqui é por ordem de juntada. Então, ótimo. Aqui no dia 5/10, fizeram, então, o requerimento, né? Esses documentos aqui que estão com chavinha, né? Lembrando que eu estou na parte do acesso público, tá? Estou aqui na parte da pesquisa processual, que é o acesso público, tá bem? Quem é dono do processo, logicamente, vai conseguir visualizar tudo. E aqui, tá vendo? Aqui, ó, 5/10, requerimento. Tá vendo aqui? 5/10, 5/10, 5/10, 5/10, corresponde ao quê? Ao requerimento. Por que, Júlia, esse monte de documento? Porque, vejam, um único evento, que é o requerimento, ele precisa de vários documentos, que a gente chama de elementos essenciais. Dia 20 teve um protocolo de licença. Olha, a gente viu, então, que dia 20 teve um protocolo de licença. Tá vendo? Como a gente consegue ver e analisar e entendendo as coisas aqui. Gente, isso daqui não existia não, tá? Isso aqui é a sétima maravilha. Porque a gente só tinha o Cadastro Mineiro, né? E aí, por exemplo, tinha um despacho no meu processo, e aí eu não sabia qual era o despacho, eu tinha que fazer vista para ver qual era o despacho, aqui não. Aqui, por exemplo, essa pessoa já conseguiu ver a análise da ANM, se a análise, ela tivesse aí uma exigência, né, tem alguma coisa aqui que você precisa mudar, a pessoa já viria, não ia, sabe, você não ia ter que esperar chegar o ofício na sua casa, na sua casa não, no endereço cadastrado, aquela história toda, tá bem? Então, aqui no Cadastro Mineiro, os eventos, eles estão aqui, é o mais recente primeiro, e aqui no SEI, o mais recente é o último. Acho que isso ficou claro aqui para nós, não é mesmo? Então é isso. Cada processo tem um número, que é uma poligonal, e quando é o início do processo minerário? Bem, o início do processo minerário é quando você faz um requerimento, né? Lembrando que nesse caso a administração ela tem que ser provocada, como eu dei o exemplo aqui. Só vai existir um processo minerário, só vai existir uma poligonal se você fizer um requerimento lá na ANM. Regime de aproveitamento é o que a gente vai falar. E aí agora a gente vai entrar na parte dos regimes de aproveitamento. O que são os regimes de aproveitamento e por que eles são tão importantes? Bom, vamos lá. O processo minerário, a gente já falou que para começar, para você ter um título, você que tem que fazer o requerimento. Só que não existe um só caminho. Existem alguns tipos de regimes que têm as suas regras próprias para que você chegue ao seu objetivo, que é obter o seu título. Alguns regimes desses servem para a maioria das substâncias. Outros, eles só servem para algumas, né? Como, por exemplo, o regime de PLG, que é só para substâncias garimpáveis, tá certo? O regime de licenciamento também ali que tem as suas restrições. Então, os regimes de aproveitamento são esses conjunto de regras, por assim dizer, que vão viabilizar aí você obter o seu título. Aí vai ter os títulos de pesquisa e lavra, que eu vou explicar para vocês. E quando a gente fala de processo minerário, a gente vai falar muito de fase do processo. Então, por exemplo, dependendo da situação, que alguém, tal coisa pode, não pode? Olha, qual que é a fase do processo? A gente não aprendeu que o processo minerário ele tem uma sequência de ações, de acontecimentos ali, e aí, dependendo daquele acontecimento, vai mudando a fase do seu processo. Por exemplo, faço um requerimento de pesquisa. Então, eu estou na fase o quê? De requerimento de pesquisa. Saiu o meu alvará. Então, eu entrei na fase de pesquisa, que é o alvará de pesquisa, tá bem? Então, a gente também entende o processo minerário aí com essas fases, tá?